presença, Senhor, no nosso meio, Senhor. Obrigado, Senhor, pela essa unção, Senhor, que despedaça jugo, está bem entre nós, Senhor. Deus, obrigado, Santo Espírito. Opera mesmo em cada um de nós, Senhor, nesta tarde. Fala e ministra aos nossos corações, traz vida, traz, Senhor, um refrigério sobre cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor, neste lugar, Senhor, nesta nação e nas nações, Pai. Nós te pedimos, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Ajuda-nos a viver a vida para a qual tu nos destinaste, uma vida de vitória, uma vida abundante, Senhor. Deus, queremos viver essa vida, Senhor, sabendo, Senhor, que tu és por nós e nunca contra nós, para a honra e glória e louvor do teu nome. Nós pedimos e todos dizem amém, aleluia. Eu comecei há uns domingos atrás a falar, comecei pensando que seria só uma pregação, mas depois Deus começou a se mover no meu coração e isto virou como que um estudo. Então já vamos na 4ª lição e sabendo que nós falamos na primeira lição deste curso é como viver a nova criatura, como viver segundo a nova criatura. E quem é a nova criatura? Aquela que nasceu de novo, aquela que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, amém? Essa nova criatura tem uma vida para se viver através de nós, amém? E por Jesus Cristo. Então, eu comecei a falar sobre isso, a primeira lição eu falei que nós temos a mente de Cristo. Nessa nova criatura nós temos a mente de Cristo, temos uma mente que pode pensar positivo, uma mente que é saudável, uma mente, amém, que se move em fé, amém, e nós temos essa mente. A segunda lição nós vimos que também temos um coração como o de Jesus, amém. Esta nova criatura tem um coração igual a Jesus, que pode agir como Jesus, que é amoroso, que é longânimo, que sabe perdoar, amém. E depois, na terceira lição, nós vimos que essa nova criatura tem visão do reino, tem a visão de Deus, tem visão de coisas espirituais, amém, sabe se mover dentro dos planos e da vontade de Deus, amém, tem visão, ela sabe que não deve deixar-se corromper, pelas concupiscências da carne, ela sabe que deve viver a nova criatura, amém, e hoje vamos falar dentro deste estudo, vamos falar dessa nova criatura, a audição dessa nova criatura, o saber andar e o saber servir através dessa nova criatura que está em nós. Então, vamos lá todos dizer assim comigo: a minha nova criatura tem um plano e um propósito para engrandecer a minha vida e trazer glória ao meu Deus. Amém? Nós nascemos de novo, amém? E isto foi com um propósito. Deus tem um propósito para nós na nossa vida. E os irmãos sabem, primeiro deixem-me dizer assim, a nossa caminhada cristã é uma caminhada de fé, verdade ou não? É uma caminhada de fé. Nós vivemos pela fé. Nós vivemos esta nova criatura, a nossa vida através desta nova criatura é uma vivência de fé. Nós vivemos pela fé. Vivemos segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Romanos 10, verso 17, o que é que diz? O que é que diz Romanos 10, 17? Diz que, ninguém sabe o que é que diz Romanos 10, 17? Fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós vamos começar por falar sobre a audição. Essa nova criatura tem que ter os seus ouvidos alertas, amém, para ouvir de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Amém? A fé vem pelo ouvir. Nós vivemos neste mundo como cristãos, temos que viver pela fé em Deus. Temos que viver pela fé. E a fé vem através da palavra de Deus. Então nós temos que ser conhecedores da palavra para que fé possa ser gerada no nosso interior, amém? E para que nós possamos então cumprir com os planos e propósitos que Deus tem para nós na nossa vida. Amém? Diga lá assim: eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos viver essa nova criação. Amém? Amém? Então,
mas muitos de nós temos como que certo receio de querer viver essa nova criação. Temos receio também de ouvir aquilo que Deus nos quer. Muitas das vezes nós pensamos, se eu der atenção àquilo que Deus quer, se eu ouvir aquilo que Deus quer, então Ele vai me pedir coisas que eu acho que não quero fazer. Muitos de nós não queremos. Há certas coisas que nós achamos, mas se eu servir a Deus, se eu fizer isto, se eu ouvir o que Deus está a dizer, eu não posso fazer aquilo, eu não faço... Os irmãos entendem? Então há um medo, gera-se um medo em nós. Há medo, amém? As pessoas às vezes têm medo de ouvir, amém? Têm receio de ouvir a voz de Deus. Além do medo de ouvir, há os barulhos estão à nossa volta no mundo, há barulhos à nossa volta. Nós, quando acordamos logo de manhã, nós ouvimos uma série de barulhos, é verdade? Não só vozes, mas nós ouvimos os barulhos dos carros a passar, ouvimos barulhos das fábricas a iniciar, ouvimos barulhos de sinos, ouvimos sérios barulhos. Então o próprio barulho do mundo pode impedir, pode fazer com que a nossa audição espiritual fique gravada. Amém? Fica gravada. E nós depois ficamos como se costuma dizer, como surdos para as coisas espirituais. Às vezes não conseguimos distinguir a voz de Deus no meio de tantas vozes que há no mundo. Não conseguimos distinguir a voz de Deus no meio de tantos barulhos que há. Os irmãos entendem? Mas Adão foi o primeiro a ter essa experiência. Adão foi o primeiro a ter essa experiência. E por isso vamos abrir em Gênesis 3, verso 9 e 10. No início, sabem que, simplificando, amém, Deus disse a Adão que ele não devia de comer do fruto, amém, da árvore da vida, do bem e do mal. Ele diz que ele não devia de comer, mas Adão comeu. O que aconteceu? Pecou, desobedeceu a Deus, e Deus disse que se ele comesse daquele fruto, ele morreria. Então, e depois ele comeu do fruto, e agora vamos ver o que é que acontece. O verso 9 e 10 diz assim: e chamou o Senhor Deus a Abrão. Ele comeu o fruto, e depois de ter comido o fruto, Deus veio ter com ele, como vinha sempre todos os dias. Deus quer comunhão diariamente conosco. Ele mostra aqui pela palavra que Ele quer comunhão diária. Não é comunhão semanal, não é comunhão só aos domingos. É uma comunhão diária, ok? Então nós vemos aqui. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: aonde estás? Será que Deus não sabia onde ele estava? Mas note, ele pergunta: aonde estás? Continuando, verso 10. E ele disse: ouvi. Note, ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Sabem, quando nós pecamos, esquecemos muitas das vezes quem somos e aonde estamos. Esquecemos qual é o reino que nós estamos mesmo a viver. Pensamos que estamos a viver neste reino, mas a Bíblia diz que isto passa, este reino passa. Nós esquecemos onde estamos, esquecemos quem somos, amém? E perdemos um pouco da nossa identidade. A gente parece que perde a nossa identidade. Nós fazemos isso diariamente. A gente às vezes esquecemos que somos filhos de Deus, esquecemos, amém, que estamos de passagem, e nós começamos a viver a vida como se fôssemos deste mundo e que fôssemos viver eternamente neste mundo como pessoas carnais que somos também. Mas não é assim, nós somos mais espirituais que carnais. Vire-se para o seu irmão e dê um sorriso lindo e diga assim: tu és mais espiritual do que carnal. Então, nós vemos aqui, nós por vezes perdemos a nossa identidade. Que identidade? Perdemos a identidade de filho para pai. Nós perdemos, foi isso que aconteceu. Note, quando Adão se escondeu, Adão estava a dizer a Deus: eu perdi a minha identidade, eu já não consigo me chegar perante ti como pai. Ele estava escondido, ele escondeu-se, ele já não se sentiu como filho. Os irmãos estão a entender? O pecado faz isso, faz com que a gente não se sinta, muitas das vezes, como filho. Perdemos a comunhão, perdemos a direção. E isto é que quer dizer perdido. Estamos perdidos, perdemos-nos.
E é por isso que Deus pergunta sempre, aonde estão? Ele quer saber, amém, quando nós pecamos, Ele quer saber, amém, se nós sabemos quem somos verdadeiramente e em que lugar, em que posição estamos perante Ele. Ele quer saber. Onde estás? Ele pergunta. Adão teve que revelar a sua condição pecaminosa, ainda que ele se tentasse esconder, ele teve que revelar a sua condição pecaminosa. Amém? Quantos de vocês já descobriram que nós não conseguimos esconder nada de Deus? Nada. Ninguém consegue esconder nada de Deus. Por isso, não tentem. Se pecaram, sejam rápidos a confessar o vosso erro. Porque Deus é longânimo e misericordioso para nos perdoar. Amém? Sabem, uma coisa que eu notei nesta escritura é que Adão, apesar de Adão ter perdido a sua natureza espiritual, porque Deus disse, morrereis, e nós sabemos que Adão não morreu. A Bíblia diz que ele ainda viveu 930 anos. Por isso ele não morreu. Ele não morreu fisicamente, ele não morreu. A criatura formada do pó não morreu. Qual foi a criatura que morreu? A espiritual. O Espírito de Deus na criatura, amém? Aquele homem espiritual, esse é que morreu, apagou-se, afastou-se de Deus. Não conseguiu, não podia mais ter comunhão com Deus. Amém? Então, nós vemos que... e então, por que ele temeu? Por que ele temeu? Afinal, ele não morreu... Viveu ainda mais 900 e tal anos. O que é que ele temeu? Irmãos, eu acredito honestamente que naquele momento Adão tomou consciência do seu estado pecaminoso e ele temeu não ouvir mais a voz de Deus. Ele temeu não poder ter mais comunhão com Deus. Ele temeu não ter mais aquele relacionamento vivo com Deus. Ele temeu não caminhar mais com Deus, não andar de mãos dadas, amém, não ser amigo. Ele temeu isso, ele temeu, porque ele olhou para a sua condição e ele ficou envergonhado. Ele notou que sentimentos contraditórios tinham entrado no seu coração, tinham entrado na sua vida. E ele só experimentou uma diferença quando Deus imolou o primeiro cordeiro e o cobriu com aquela pele cheia de sangue, é que ele sentiu que estava a ser novamente aceito por Deus. Sem o sangue de Jesus para nos limpar do pecado, como o pastor ainda acabou de falar na ceia, amém? Nós estamos nus perante Deus. Adão tentou ainda assim se cobrir com uma folha de figueira, pensando que aquilo ia impedir Deus de ver o seu estado. Mas ele descobriu bem cedo que era impossível. Nada nos pode, não há nada neste mundo que vai encobrir o nosso pecado, nada. Nós podemos tentar fazer as melhores coisas possíveis, mas não há nada neste mundo que vá encobrir o nosso pecado. Amém? Nós não precisamos nos esconder, nós temos é confessar, como o pastor disse ainda há bocado, nós temos que confessar o nosso pecado a Deus. O que é que diz 1 João 1,9? Diz, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja o que diz agora o verso 7. Mas o verso 7 vai um bocadinho mais do mesmo capítulo. Diz assim, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, se andarmos na luz, ou se andarmos segundo a sua presença, se andarmos, quem é a luz? Quem é a luz do mundo? Jesus. Se andarmos na luz, se andarmos com Jesus, amém? Se andarmos segundo a nova criatura que está em nós. Nós somos a luz deste mundo, porque Jesus veio habitar em nós. Jesus, amém, vivificou-nos. Jesus deu-nos uma nova vida. Nós somos uma nova criação. E se nós andarmos segundo essa nova criação que Deus criou, se andarmos nessa luz, vamos ter comunhão uns com os outros. Vamos ter comunhão uns com os outros. E notem, e o sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado.
Nós precisamos andar segundo a nova criação. Porque se nós andarmos segundo a nova criação, nós sabemos ter comunhão uns com os outros. Nós sabemos perdoar. Porque sabemos que também em Cristo Jesus fomos perdoados. Estão comigo? Não é só medo, também não foi só o medo ou os barulhos externos que agravaram a audição espiritual, ou que agravam a audição espiritual, mas o facto de nós não conhecermos Deus, amém, e não sabermos o que somos e o que temos em Deus. O que é que eu sou? Como é que eu me identifico verdadeiramente nesta terra? Como Raquel só? O meu nome para a minha natureza carnal? Ou como Raquel, a espiritual, aquela que vive eternamente, que é filha de Deus? Com quem é que eu me identifico mais? Qual é a vida que eu mais vivo? É só a da carne? Ou estou a agarrar e a escolher viver a nova vida em Cristo ou a vida espiritual? Os irmãos estão comigo? Muitas vezes, como eu disse, não é só o medo e os barulhos que nos impedem ou que agravam a nossa audição. Mas se nós conhecermos Deus, nós vamos ver que no seu amor nós vencemos e podemos ultrapassar todas as coisas. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. No amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora o quê? O medo. Lança fora o medo, note. O amor lança fora o medo, porque o medo, note, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Note, Adão temeu. Medo entrou no seu coração. E sabe o que faz o medo? O medo traz castigo. Sabe o que Adão pensou naquele momento que ele sentia o medo? Ele pensou, o meu Deus vai me castigar por aquilo que fez, que eu acabei de fazer. Vai haver castigo pela minha ação. Amém? Ele tentou se esconder para fugir ao castigo. Mas o amor de Deus é perfeito, porque Ele é a essência do amor. E o amor perdoa. E Deus perdoou Adão, ou não perdoou? Deus é misericordioso, volta a dizer, Ele é a essência do amor. Mesmo que Ele não aprove a nossa conduta, aquilo que nós fazemos, ainda assim Ele nos ama. Sabe que Deus nos ama? Apesar dos erros que nós fazemos, Ele nos ama. E sabe porquê? Porque Deus é amor. É isso, Ele nos ama. Ele não aprova aquilo que nós fazemos. Ele não aprova. E Ele também diz assim, meu filho e minha filha, olha, tu vais entrar em problemas por causa disso. Ele só nos avisa. Quem semeia, colhe. Amém? Ele nos ama apesar dos nossos erros. A Bíblia diz que Ele ama o pecador. Ele ama o pecador, por isso Ele ama-nos. Ele não nos quer ver a fazer os mesmos erros eternamente. Se nós entendermos isso, que Deus nos ama, não vamos desprezar aquilo que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Romanos 2, o verso 4. O que é que diz Romanos 2, o verso 4? Leia só comigo, amém? Diz assim, ou tu desprezas, note, ou tu desprezas as riquezas da sua bondade e tolerância. Amém? Aqui a minha diz, ou tu desprezas as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando, amém, que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Ou seja, o que Deus está aqui a dizer, diz assim, não desprezes aquilo que Deus te deu. Aquilo que Deus te deu é amor. Aquilo que Deus te deu é bondade, sendo longânime e paciente contigo. Não desprezes. Amém? Ele deu-te uma nova criação. Ele deu-te algo novo. Viva esse algo novo que Ele te deu. Não desprezes aquilo que Deus te deu de novo. Somos uma nova criação, irmãos.
E sabe, ainda que a gente erre, amém, a benignidade e a bondade de Deus vai nos levar sempre ao arrependimento. Quantos de nós já não erramos sendo crentes, amém? Mas porque nós sabemos que Deus é amor e bondade, nós nos arrependemos e Ele perdoa. E nós sentimos paz novamente no nosso coração. Verdade ou não? Deus sempre nos vai chamar. Amém? Ele está sempre a nos chamar e espera que nós possamos ouvir essa chamada de amor e viver os deleites de estar revestidos com uma nova identidade ou numa nova vida. Amém? Somos nova criação, volto a dizer. Quando nós vivemos segundo a nova natureza, vamos estar mais conscientes de Deus. Amém? E estaremos mais confiantes até quanto ao futuro. Vamos ser mais amorosos e sensíveis até à necessidade do nosso próximo. Amém? Estamos nós a agir assim? Estamos nós a ter fome e sede de Deus? Ainda há bocado nós cantamos, amém? O grupo Louvor acabou de cantar. Anseio por mais, tenho fome de Ti, ó Deus. Estamos nós mesmos a ter fome e sede de Deus? Os irmãos estão comigo? Temos nós mesmos, ansiamos nós estar na presença de Deus. Sabe o que diz Salmos 42, o verso 1 diz assim: assim como o servo, amém, como o servo anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Assim a minha alma anseia por Ti. Amém. Estamos nós mesmos a ansiar por Deus? Estamos nós a ansiar por ouvir Deus dar-nos direção, a ouvir a voz de Deus a dizer este é o caminho, ouvir a voz de Deus, amém? Estamos nós a ansiar por ouvir essa voz? Sabem, os servos precisam diariamente beber das águas correntes dos ribeiros. Não é águas estagnadas, não é águas da chuva que cai ali e faz uma... Eles querem água fresca todos os dias. Nós também devemos ser assim como os servos, amém? Nós devemos querer beber diariamente águas. Ou será que nós, deixem-me fazer uma pergunta, será que vocês conseguem passar uma semana sem beber água? Se na vossa carne vocês não conseguem passar uma semana sem beber água, por que que nós deixamos o nosso espírito ficar sedento? Por que que nós só damos água ao nosso espírito aos domingos? Ou às quintas-feiras, quando é culto, ou no dia da oração. Por que que a gente só dá nesses dias? Note, os servos buscam água diariamente. Se nós queremos ter uma vida vitoriosa, nós temos que viver essa nova vida que Deus nos deu, buscando diariamente, amém, o alimento para essa nova vida. Sabe o que revestia Adão de glória? Que ele não via nudez, não via pecado, não via maldade. Era essa nova criação. Era essa criação espiritual que Deus criou logo ao início, ao soprar o sopro da vida sobre ele. Queremos estar revestidos de glória, de poder, queremos vencer o mal. Vamos viver segundo a nova criação. E não segundo a concupiscência da carne. A concupiscência da carne diz assim, olha, faz isto, faz mal. Olha, amém? Mente. Divorcia-te, comete adultério, faz sei lá o quê. Não, é isso que a mente carnal diz. Que o homem carnal diz. Mas o homem espiritual vai querer viver uma vida de paz, de gozo e de amor. Amém? Amém, irmãos? Em Atos 6, o verso 4, eu não vou ler tudo, a Bíblia fala e diz que os discípulos se davam diariamente à oração e à comunhão com a palavra. Diariamente, novamente, volto a frisar. No grego, a palavra davam queria dizer que eram aplicados, dedicados, ou, deixem-me dizer assim, viciados. Amém? Mas hoje, muitas das pessoas dizem, essas pessoas são fanáticos na igreja, porque se dão à oração, porque se dão à palavra, porque vão sempre à igreja, são os fanáticos.
Tudo bem, podem chamar fanáticos, deixem chamar fanáticos, mas você está a tratar da sua vida espiritual, está a fortalecer a sua vida espiritual, amém? Para viver uma eternidade com Deus. Então eles eram dedicados a Deus e a sua palavra diariamente. E por isso eles podiam, os discípulos de Jesus viviam lá no alto. Amém? Quando eles saíam da rua, ganhavam almas para Jesus. Quando eles saíam à rua, multidões eram curadas. Amém? Até pela sombra, a Bíblia diz que até pela sombra de Pedro, pessoas eram curadas. Por quê? Porque eles estavam lá no alto, porque eles eram como os servos. Eu no outro dia vi um documentário qualquer no canal História, em que um servo, agora naquela altura quando vi aquilo eu pensei que era um viado, mas agora já sei que é um servo segundo a Bíblia. Ele estava lá nos altos mesmo de uma corça. Ele estava lá mesmo nos altos de um penhasco. Ele subia por aqui, aquilo não tinha quase... Eu nem sei como é que ele coube lá naquele... Ele estava lá em cima e olhar cá para baixo e ao pé de um ribanceiro, a olhar para o ribanceiro cá abaixo, eu digo assim, queres ver que ele se atira lá de cima cá para baixo, parece doido. Os irmãos estão a entender. Ele mira, ele vai bem alto para procurar as coisas que ele precisa bem cá embaixo. Sabe, Deus destinou-nos para que nós nascêssemos, amém, para viver em lugares altos ou na sua presença. Quando nós estamos na sua presença, no lugar alto, com Ele, na sua presença com Ele, naquele lugar alto, nós vamos escutar o sussurrar suave da voz de Deus e como correntes d'água, amém, essa voz irá saciar e refrescar todo o nosso ser e as nossas almas. Querem ser refrescados? Querem ser saciados? Temos que subir ao lugar alto e ouvir o sussurrar da voz de Deus, que é como águas que traz refrigério para as nossas vidas. Em Abacuque 3, o verso 19, diz o seguinte, diz assim, uau! É um livro que a gente não abre muitas vezes, mas é tão linda esta escritura. Diz assim, o Senhor é a minha fortaleza, é a minha força, amém? Note, é a minha fortaleza e faz os meus pés como os das corças, ou seja, seus pés podem subir lá na montanha bem mais alta, não interessa o espacinho que você possa ter, você consegue subir bem lá no alto, amém? Faz os meus pés como o da corça e me faz andar, amém? Altaneiramente. Uau, cada palavra às vezes que aparece aqui, amém? E me faz andar alternadamente. A minha Bíblia diz assim, o Senhor é a minha força e Ele fará os meus pés como o da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Uau, não é lindo isto? O Senhor é a minha força. Diga mesmo isso neste momento, diga assim, o Senhor é a minha força e me faz andar em lugares altos. Amém? Creia nisso. Ele é a nossa força. O nosso clamor deve ser esse, Senhor, Tu és a nossa força. Eu fiz uma oração e escrevi aqui e vou ler para os irmãos. Depois, se quiserem repetir comigo, vamos repetir. Essa oração é muito simples. Diz simplesmente isto. Senhor, leva-me ao Teu lugar alto e firma aí os meus pés. Unge a minha audição para que no meio dos temporais possa ainda ouvir o sussurrar da tua voz a dizer, este é o caminho. E quem é o caminho? É Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus quer sempre nos levar a viver uma vida com Cristo. E essa vida com Cristo só pode ser vivida pela nova criação. Amém? Só pode ser vivida pela nova criação. Amém? Querem fazer essa oração? Amém? Então diga lá assim comigo. Senhor, leva-me ao Teu lugar alto e firma aí os meus pés. Unge a minha audição para que no meio do temporal da vida eu possa ainda ouvir o sussurrar da Tua voz a dizer, este é o caminho. Obrigado, Senhor. Amém? João 10, verso 3 e 4, vou só ler o verso 3 e 4, mas em João 10, fala que Jesus
é o pastor das ovelhas. Amém? Sabem dessa escritura? Já leram a Bíblia, não leram? Amém. Então, em João 10, fala de Jesus sendo o pastor das ovelhas. E no verso 3 diz assim: para este, o porteiro, para as ovelhas, o porteiro abre. As ovelhas, o quê? Ouvem a sua voz. E ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Verso 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas, elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Eu não sei se vocês ouviram aquela história que houve um senhor da cidade que lembrou-se de ir ao campo e falou lá com um pastor e disse assim: eu quero ver se é mesmo verdade essa história de que as ovelhas seguem o pastor. Então ele disse assim: olha, vamos trocar de roupa, você veste minha roupinha aqui da cidade, eu vesto a sua roupinha aí de pastor, e depois vamos chamar as ovelhas, vamos para a frente das ovelhas e vamos chamar as ovelhas e vamos ver a quem ela vai seguir. E assim fez. Eles lá fizeram, lá trocaram as roupinhas, e estava o pastor todo bem vestidinho, de fato, todo bem vestidinho, bem cheiroso, amém? Não cheirava as ovelhas, todo bem cheiroso, todo bonito, e o outro vestido com as roupas do pastor, e puseram-se em frente ao coisa. Começaram a andar, e começaram a chamar as ovelhas. O da cidade começou a chamar, antes disso falou com o homenzinho, como é que você chama as ovelhas? Ele lá lhe explicou, então cada um começou a chamar as ovelhas. Então o nosso pastor, vestido ali com um fatinho todo bonitinho, começou a dizer: Michelina, Josefina, Manela, anda cá. E o que é que aconteceu? Enquanto o outro chamava: Michelina, Manuel, vem cá. Quem é que elas seguiram? A voz do pastor. Por quê? Porque tinham tirado tempo suficiente para conhecer a voz do seu pastor. E nós? Que tipo de ovelhas somos nós? Realmente, quando nós dizemos para Deus, usamos o Salmo 23 e dizemos: Senhor, Tu és o meu bom pastor. Será que nós nos vemos mesmo em pastos verdejantes? Será mesmo que nós estamos a ir beber em águas tranquilas? Nos ribeiros de águas tranquilas? Vamos lá ver. Será que nos vemos? Será que vemos-nos como ovelhas desse tão grande pastor? Os irmãos estão comigo? Será que nós conhecemos a voz? Quando ele diz: não é por esse caminho. Quantos de nós queremos achar 1001 caminhos para chegar a Deus? Nós sabemos o que a Bíblia diz, mas nós pensamos assim: não, vou arranjar um atalho. Então a gente vai para um atalhozinho. A gente vai para um carreirinho. Nós vamos, não, Deus diz, anda pela autoestrada da vida. E nós dizemos assim: Deus, não, a autoestrada é maçante, é sempre a mesma coisa. Vamos ali ver as paisagens. Nós gostamos de ver as paisagens do mundo. Gostamos ou não gostamos de ver as paisagens do mundo? O nosso desejo e o nosso alvo deve ser o de conhecer cada vez mais a voz do nosso pastor. E isso implica tirar tempo na sua presença, resguardarmos a nossa audição para esta não estar afetada com outras vozes. Amém? Porque Jesus quer nos guiar. Ele quer nos guiar. Amém? Ele quer nos levar a um destino eterno. Ele tem um caminho destinado. Amém? Nós, nesta vida, quando nós queremos ir para algum lado, se nós queremos ir, sei lá, ir para uma terra, agora não me lembro de nenhum nome, Oliveira do Barro, por exemplo, se nós queremos ir para lá, se nós não sabemos onde é, nós vamos para o GPS, verdade ou não? Pegamos no GPS, Hoje em dia o GPS é uma máquina, né? Ele leva-nos lá para aquele lugar. Amém? Sabem? Deus tem um GPS para nós. É a Bíblia, é a sua palavra. Mas nós temos que tirar tempo a ouvir essa palavra. Amém? Note, no GPS, quando você põe o GPS, você tem que estar a ouvir as direções para seguir. É a mesma coisa com Deus. Quer viver num caminho para a eternidade? Amém? Ligue-se ao GPS espiritual. Em Isaías 30, 21, Deus diz o seguinte. Isaías 30, 21, Deus diz o seguinte, Deus diz assim: e os teus ouvidos, diga lá assim, os meus ouvidos,
Amém? Diz assim, os teus ouvidos ouvirão a palavra, a palavra, 30:21. Quando te desviar para a direita, este diz ao contrário, está cá embaixo. Não interessa. Pronto, é o parte de baixo. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Amém? Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele. Volto a dizer, quem é o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Temos que andar na direção de Jesus. Não podemos andar do lado dele. Jesus não pode estar a andar no caminho e nós vamos andar ao lado dele. Não, nós temos que andar com ele. Os irmãos entendem? Ele é que é o caminho. Não sei se notaram em João, quando nós lemos a passagem das ovelhas, diz que é Jesus quem traz as ovelhas, quem tira as ovelhas para fora. Quem traz as ovelhas para fora. Ou seja, é Jesus quem tira as ovelhas do mundo, dos prazeres do mundo, das coisas do mundo. É Jesus quem tira, mas nós temos que viver segundo a nova criatura. Deus não pode tirar nada em nós se nós não queremos. Ele só vai tirar se nós deixarmos Ele tirar. Amém? Por vezes não é fácil nós deixarmos o que nos é familiar, ou deixar de olhar para os outros, para o nosso suprimento, ou deixar de olhar pelo nosso salário para sermos supridos. Não é fácil viver pela fé. Eu não sei se já descobriram, nós já vivemos há anos pela fé. Não é fácil viver pela fé. Mas quando nós queremos viver segundo a nova criatura, Deus, as coisas correm. As coisas, sim, pode ser uma coisa muito fácil de andar, mas com Deus nós vencemos e nós ultrapassamos as barreiras. Amém? Talvez não seja fácil deixar de usar só a nossa mente ou a nossa influência para abrirmos certas portas para nós. Talvez a gente pense assim, não, mas eu conheço o fulano tal, eu conheço aquele, eu vou lhe pedir ajuda, vou a ele. Quantas das vezes vocês já descobriram que pedem ajuda a este, aquele e aquele outro e depois sai tudo furado? Vamos deixar que Deus nos ajude a mover em fé. Amém? Porque o justo viverá. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então temos que seguir Jesus. E deixar que Jesus vá à frente. A Bíblia diz que Ele já foi à frente, Ele já foi preparar um lugar para nós. Isso diz em João 14:2. Ele já foi preparar um lugar para nós. Um lugar para a nossa eternidade. Ele foi preparar a sua mansão, Ele foi preparar o seu palácio, Ele foi preparar, a sua cubata. Não interessa, Ele foi preparar lugar para si. Os irmãos entendem? Vamos inclinar os nossos ouvidos para ouvirmos e seguirmos mais Deus. Porquê? Porque Jesus deseja dar-nos o melhor. Não vamos nos contentar só por coisas passageiras. Vamos buscar as coisas eternas. Ele já nos deu tudo. Ele já nos deu e já fez tudo por nós. Temos só que aprender a viver segundo a nova criatura. Ele precisa de intimidade. Ele precisa de sensibilidade, amém? À sua voz. E é essa nova criatura que vai ser sensível à voz de Deus. Quantos de vocês já notaram que não é estes ouvidos que são sensíveis à voz de Deus? É os ouvidos da nova criatura que são sensíveis à voz de Deus. Amém? Deus, já nos fez o quê? Herdeiros, já nos fez reis e sacerdotes. Verdade ou não? A Bíblia diz que já somos nele, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, e somos também o quê? Reis e sacerdotes. Deus já fez isso, amém? Mas temos que inclinar os nossos ouvidos à sua voz para sermos verdadeiramente abençoados. Isaías 55, verso 3, diz o seguinte, diz assim: inclinai os vossos ouvidos. Diga lá assim, eu devo
inclinar os meus ouvidos. Tem que inclinar os meus ouvidos para ouvir quem? Amém? Para ouvir Deus. Amém? E o que Deus está a dizer? Note, diz, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Note, a única maneira de nós irmos a Deus é termos os ouvidos inclinados para ouvir a sua voz. Amém? Os irmãos estão comigo? Temos que ter os ouvidos inclinados para ouvir dele. E note, ouvi e a vossa alma, diga lá assim, se eu ouvir, a minha alma viverá. Uau, não é isto lindo? Quem daqui quer que a alma viva? Amém? Amém. A minha alma viverá. Amém? Porque convosco, note, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas ao Rei Davi. Desde o início da criação, Deus tem vindo a profetizar, a fazer promessas de vida, de bênção, de vitória para cada um de nós. Amém? E se Ele promete, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. Amém? Adão descobriu, amém, que na sua aliança com Deus, Adão descobriu que sem derramamento de sangue, ele não tinha remissão dos pecados, amém, e nem provisão para o seu amanhã ou para a sua eternidade. Adão descobriu isso. Foi o sacrifício do Cordeiro de Deus, amém, foi pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que uma nova aliança, amém, foi estabelecida conosco. Jesus deu a sua vida por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele estabeleceu uma nova aliança. Nós estamos numa nova aliança. E se nós inclinarmos os nossos ouvidos para Deus, note, a nossa alma viverá. Assim, Deus espera que a nossa audição não esteja endurecida e que nem o nosso servir, o nosso andar para com Ele sejam forçados. Deus não quer que ninguém seja forçado a ouvi-lo, a andar com Ele ou a servi-lo. Deus não quer. Ou fazemos por amor ou não fazemos. Ponto. Os irmãos entendem? Nunca queiram servir a Deus só porque alguém diz para servir. Sirva porque ama a Deus. Amém? Ajude porque ama a Deus. Providencie porque ama a Deus. Se não ama, se não sente fazer isso, não faça, é melhor. Os irmãos entendem? Deus não obriga ninguém, não quer que ninguém seja forçado. Ele quer nos levar, sim, a um lugar de consagração, quer ungir os nossos ouvidos, quer ungir o nosso andar, o nosso servir. E isso só acontece pela fé e pelo sangue de Jesus. Amém? Essa unção só vem quando nós reconhecemos que precisamos de ter uma audição ungida, um andar ungido, um servir ungido ou umas mãos ungidas. E isso está descrito, amém? Em outras palavras, isso está descrito em Êxodos. Quando Deus queria que alguém o servisse, que alguém andasse com ele, em Êxodos, Deus explica como é que essa pessoa devia de ser ungida. Êxodos 29, 20, amém? Nós vemos aqui Deus a querer ungir Arão e todos os seus filhos para o servirem no ministério. Então, diz assim, note, Deus começa por dizer, imolarás o carneiro, outras Bíblias diz cordeiro, amém? E tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar atrás de ti, ao teu redor. Amém? Ou seja, os irmãos sabem que Arão e os seus filhos, amém, foram chamados para ser sacerdotes do vivo Deus. E o que é que nós somos hoje? Reis e sacerdotes. Nós estamos aqui para servir o povo. Nós estamos aqui, amém, para mostrar o amor de Deus ao povo. Verdade ou não?
Então, nós também fomos chamados como sacerdotes para servir, amém? Servir de um coração saudável, um coração genuíno, de uma mente saudável, uma mente renovada, amém? Porque Deus quer que almas sejam ganhas. E Deus precisa de nós. Diga lá assim: eu quero ser um instrumento na mão de Deus. Sabe que as pessoas lá fora, o mundo lá fora, muitos de nós aqui sabemos isso, porque experimentamos isso, são ganhos por Jesus porque alguém falou com eles, porque alguém foi e lhe deu uma palavra de consolação, porque alguém levou as boas novas, porque alguém orou por eles. Verdade ou não? Eu estou aqui foi porque alguém falou comigo. Veio ter conosco e nos falou do amor de Cristo, num campo de refugiados. E aí nós aceitamos Jesus. Amém? Então, esta aplicação do sangue sobre a orelha direita, a mão e o pé, era uma declaração pública que estava a ser feita de que o nosso ouvir, ou no caso de Arão, que o ouvir, o servir e o andar da pessoa tinham sido consagrados a Deus. Orelha direita, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que os nossos ouvidos não devem estar só atentos ao lixo que anda à nossa volta, ao lixo do mundo. Nossos ouvidos não devem estar só abertos para as más notícias. Muitas das pessoas passam muitas horas a ouvir más notícias. Ligam o noticiário, vamos dizer, de 10 notícias, se uma for boa já é muito. O resto é tudo negativo, é tudo pessimista, é tudo para jogar para baixo. Verdade ou não? Não vamos dar tanta atenção a isso, vamos pensar, sim, está em crise, mas meu Deus, supre todas as minhas necessidades. Sim, há problemas, sei lá, com vírus, mas meu Deus, é o Senhor que me sara. Vamos ficar firmes naquilo que Deus diz, vamos viver segundo a nova criatura, e a nova criatura é alguém, amém, que tem o potencial de Deus para vencer na vida. Amém? A orelha direita quer dizer que também nós devemos ser mais sensíveis à voz de Deus e ir em encontro ao choro deste mundo que está ferido. Meus irmãos, há tantas pessoas, assim como nós um dia precisamos de ouvir alguém vir ter connosco e dizer, tu precisas de Jesus. Há muitas pessoas lá fora a precisarem que você chegue a eles e diga, Jesus ama-te, Jesus quer salvar-te, Jesus quer curar-te. Temos de estar sensíveis ao choro do mundo e não estar acomodados. Muitos de nós, Deus disse, estamos muito acomodados. Estamos muito acomodados. Está-se a ver poucas salvações. Está-se a ver muitas transferências de crentes de uns lados para os outros. Mas não há salvações. Isso é mau, porque os dias são finais. O que é que nós estamos a fazer? Os irmãos já sabem que a única coisa que levam para o céu é almas. A sua casa não vai consigo, o seu carro muito menos. Pode comprar um Mercedes, tudo bem, mas ele não vai consigo para o céu. A sua conta bancária também não vai consigo para o céu. Esqueça, pode acumular. Você vai para ali para debaixo e lá para cima só vai o seu espírito, se ele for salvo. Ainda me amam. Amém. Em Isaías 50, verso 4 e 5, o Senhor diz assim, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Somos sacerdotes vivos, Deus ou não somos? Deus nos deu uma língua erudita para dar uma palavra de conforto ao cansado, ao abatido. Ele deu-nos. Diga assim, a palavra de Deus está na minha boca. E sabe, é uma palavra de salvação. É uma palavra de restauração. É uma palavra de ânimo. Essa palavra está na nossa boca. Só que muitos não queremos falar. Ai de mim. Uma língua de eruditos para que eu saiba dizer uma boa palavra ao cansado
Ele, note, Ele me desperta de vez em quando. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. É engraçado é que a Bíblia diz todas as manhãs. E eu pergunto, quem de vocês é que todas as manhãs Deus o desperta e fala algo novo consigo? Ai, meu Deus, até dói. O Senhor abriu os meus ouvidos, diz o verso 5. Ainda o verso aqui a parte de baixo diz: desperta-me o ouvido. Desculpa, volta a 4. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. A minha Bíblia diz: ele desperta o meu ouvido para que eu ouça como discípulo. Sou eu discípulo de Deus? Somos nós discípulos de Deus? Ele desperta o nosso ouvir. Um discípulo de Deus, Deus desperta todas as manhãs. Agora a pergunta, quem daqui é discípulo? É o que eu digo, hoje não saio inteira daqui. Ai, meu Deus. Vai ser lindo. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. E o verso 5 diz: o Senhor Deus abriu-me os ouvidos, ou o Senhor Yahvé abriu-me os ouvidos, e eu não fui, diga lá assim, eu não sou rebelde. Pela fé a gente diz isso, eu não sou rebelde, porque eu vou viver segundo a nova criação, Deus. Eu não sou rebelde. Eu não sou rebelde, você vai contradizer a sua carne. Sua carne diz rebelde. E você diz, não. Eu não fui rebelde, nem me afastei. Não vamos nos afastar de Deus. Não vamos nos afastar do caminho que nos leva à eternidade. Amém? Não vamos nos afastar. Eu digo pessoalmente para mim, eu acho que a maneira que eu ouço mais Deus é de madrugada. É quando Deus me acorda, graças a Deus por isso. Amém? Porque se realmente fosse logo de manhã lá para as 7 horas ou 8 ou 9, eu não ia ouvir. Eu ia estar tão focada naquilo que ia estar a fazer, não sei o quê, eu não ia ouvir nada de Deus. Graças a Deus que Ele me acorda no meio da noite. É aí que eu ouço Deus, é aí que Ele me dá esta palavra, é aí que eu ouço e que Deus começa a falar comigo. Esta noite acordei a dizer assim, olha lá, tu tens usado o meu GPS? E eu digo assim, GPS, mas o que é que ele está a falar? GPS? De repente é que eu disse, olha, isso encaixa na minha palavra. Os irmãos entendem. Às vezes Deus fala assim, coisas que a gente no momento nem sabe o que é que Ele está a falar, mas depois é que diz, pronto, já entendi. Os irmãos entendem. Ele fala conosco. É nessas horas que eu consigo ouvir mais a voz de Deus. Não... Amém? Porque não estou a ser influenciada com as outras vozes. Amém? Às vezes a gente levanta-se de manhã, a primeira coisa que faz hoje em dia liga o telemóvel. Lá, ver, lá estamos nós a ver ou ouvir qualquer coisa. É o telemóvel, é a televisão, é a internet, é o rádio. A gente ouve tudo. É o gato a miar. Aí o gato tem fome. É o cão a ladrar. Deixa-me abrir a porta. A gente ouve tudo. E esquecemos de ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. É verdade ou não é? A gente está a ouvir tudo. Mas Deus não falará conosco se nós estivermos vidrados só nessas coisas. Ele não vai falar conosco. Então a gente está tão ocupado, como é que Ele consegue falar conosco se nós já temos, amém, ali as antenas viradas para aquele lado? É impossível, amém? Deus requer qualidade, espera reverência e humildade para com a sua pessoa. Ele não quer que nos cheguemos a Ele só quando estamos no meio do problema. Vocês já notaram, quando nós estamos no meio do problema, a gente só geme? É só gemidos. Ai Deus, e agora o que eu vou fazer? Ele quer que antes do problema acontecer, a gente já esteja preparados para enfrentar o problema. Por isso é que Ele quer falar conosco todas as manhãs. Porque quando a gente pôr o pé fora da cama, a nossa manhã já está a ser guiada por Ele. Os irmãos entendem?
Mas o nosso ouvir, meus irmãos, é uma ponte delicada. Sabe o que é uma ponte delicada? Que nos liga do mundo natural ao mundo espiritual. E há coisas que não devem ser permitidas entrar nele. Se nós queremos mesmo ouvir direção de Deus, nós temos que saber calar os barulhos e as vozes que estão ao nosso lado. Por isso é que Deus diz, vai para o teu quarto, fecha-te lá. Deus não quer que haja coisas à nossa volta a poluírem ou bloquearem a nossa audição com Ele. Eu falo de muitas coisas, além dessas coisas, também falo de murmurações, de críticas. A gente às vezes está ao pé de alguém, a gente pensa que vai ouvir uma palavra assim de ânimo e a pessoa começa a descarregar em cima de nós. Quando a gente dá conta, meu Deus, é só lixo. Não estou a dizer que é mal a gente desabafar, mas nós temos que saber gerir aquilo que vai entrar no nosso coração e na nossa mente. Amém? A gente às vezes sai de casa todos animados, chegamos ao trabalho, lá vem uma colega ou um colega e começa logo, se não é generada é outra coisa parecida. Amém? Sai de tudo. A gente chega às páginas tantas e diz, onde é que eu estou? Está a ver, irmã? É uma bênção, não é? Amém. Oro por eles. Aleluia. Nós devemos pedir a Deus para tocar os nossos ouvidos com o sangue de Jesus, para que nós possamos, de alguma maneira, amém, coar. Sabe o que é coar, não é? Peneirar, ou deixem-me dizer assim, amém, essas coisas que não prestam, peneirar da nossa vida, dos nossos ouvidos, da nossa mente. Amém. A Bíblia diz em Tiago, porque nós devemos ser ouvintes da palavra de Deus, amém? Ouvintes das coisas, ouvir as coisas de Deus e praticar. Deus quer que a gente seja ouvinte e praticante. Se nós estamos a ouvir coisas negativas, vamos praticá-las? Muitos praticam, mas não devemos praticar essas coisas. Devemos praticar a palavra de Deus. Se queremos ser abençoados, devemos viver segundo a nova natureza. O que é que diz Tiago 1, verso 22? Diz, sede, pois, ouvintes e praticantes da palavra. Mas agora veja o que diz o verso 25 de Tiago 1. Sede praticantes da palavra, amém? Note, o 25 diz assim, porém, a pessoa que observa atentamente a lei da liberdade, duas vezes, a lei da liberdade, e nela persevera, a lei perfeita, desculpem, eu só li a da parte de baixo, peço perdão, atentamente à lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, o que é que diz? Será muito feliz em tudo o que empreender. Amém? Note, o que é que Tiago está a dizer aqui? O que é que Deus está aqui a dizer através disso? Está aqui a dizer, se nós observarmos atentamente a lei do Senhor, que é perfeita, a lei do Senhor, amém? Que traz liberdade. É só a palavra de Deus, é só Deus e a sua palavra que trazem libertação, que trazem cura, que trazem salvação. Amém? Se nós perseverarmos nessa palavra, o que é que essa palavra vai fazer? Amém? Se nós formos praticantes, não só ouvintes, mas praticantes, o que é que essa palavra vai fazer? Vai fazer com que nós sejamos felizes e que tudo o que a nossa mão fizer, prosperará. Prosperará. Quem daqui quer ser feliz? Quem daqui quer prosperar? Uau! Acho que todos nós vamos pôr o pé e tudo mais cá em cima. Amém? Todos nós queremos ser felizes e prosperar. Verdade ou não? Aleluia! E a minha Bíblia diz assim, aquele que é ouvinte, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado. O que quer dizer este operoso praticante? É aquele que permite, amém, que os seus membros, que o resto dos seus membros, membros do seu corpo, sejam também ungidos por Deus, para que a nova criatura seja revelada através desses membros, através do nosso falar, através do nosso ouvir, através do nosso servir, através do nosso andar.
As pessoas têm que ver que nós estamos a viver segundo a nova criatura. Amém, irmãos? Êxodos 29, 20, nós falamos, amém, do nosso ouvido. Agora vamos falar sobre o polegar. Então, a Bíblia diz em Êxodos 29, 20, que o sangue deveria ser posto sobre o polegar da mão direita. Da mão direita, ok? O sangue seria posto ali. Sabe, quando o sangue tocou na mão direita de Adão, significava também que o seu serviço estava a ser consagrado a Deus, porque com a mão nós servimos, nós ajudamos, nós temos habilidade para fazer coisas, para construir, para edificar, verdade ou não? Com as mãos fazemos coisas, então é o serviço. Ou seja, estas mãos, as minhas mãos e os meus dedos podem acusar, apontar o dedo, acusar, ou podem abençoar. Eu posso acusar ou abençoar. Amém? Com as mãos eu posso fazer isso. Amém? Ou pode ser uma mão encolhida, que retém, que não ajuda, que não abençoa, ou pode ser uma mão que se abre, amém, e que ajuda, que apoia a obra, amém, que ajuda o necessitado e favorece aqueles que estão à sua volta. Qual é a nossa mão? Como é que está a ser usada a nossa mão? Amém? Gálatas 6:1 diz que ninguém pense que é melhor que o outro. Diz que nós não devemos pensar isso. Vamos ler, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, somos espirituais, não somos? Amém, glória a Deus por uma igreja espiritual, Deus. Amém, note, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com um espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. O que é que eu quero dizer com isto? Porque às vezes nós temos irmãos à nossa volta e nós, em vez de ajudarmos, apoiarmos, levantarmos, nós estamos a apontar o dedo. Olha que ele fez isto, olha que ela fez aquilo. Olha ele é desavergonhado, olha para a desavergonhada. Eu não estou a dizer que é com essas palavras, mas os irmãos entendem o que eu estou a querer dizer. Mas nós nunca devemos achar que somos maiores ou melhores que os outros, porque todos nós podemos cair. Não é o que diz aqui? Cuida de ti mesmo. Não nos vamos achar. Meus irmãos, nós estamos a caminho da perfeição, mas ainda não somos perfeitos. Ainda há muita carnalidade em nós. Há muitos erros em nós. Então, se somos espirituais, se estamos a viver segundo a nova criatura, vamos ter as mãos estendidas para ajudar, para levantar, para orar por elas. Vamos juntar as mãos para orar por elas. Amém? Vamos apoiar. Vamos apoiar, amém? A nossa mão pode também ser um punho para atacar, ou então uma mão que nós apertamos, em que nós apertamos a outra mão, amém? E caminhamos em união, e em que nós dizemos: eu estou aqui por ti, assim como eu sei que tu estás aqui por mim. Vamos ser. A nossa mão é para servir a Deus. A nossa mão Deus criou-se também para quê? Para quê? Porque além dos nossos pés terem que ir à frente a evangelizar e passar as boas novas, as nossas mãos vão com os nossos pés para orar sobre o enfermo, para expulsar os demónios. Amém. Há poder em nós para operar sinais e maravilhas, não por causa de nós, mas por causa da nova criatura que foi, amém, vivificada e restaurada por Cristo Jesus. Amém. Essa nova criatura é que vai libertar a unção de cura, a libertar milagres e maravilhas. É essa nova criatura. Vamos viver segundo essa nova criatura. Amém. Aleluia. Finalmente as mãos podem estar encolhidas ou ocupadas para servir o Mestre. Com tantas mágoas e necessidades que o mundo tem, como podemos nós dizer, amém, que não sabemos qual é a nossa chamada, qual é a chamada que nós temos. A Bíblia diz que todos nós temos uma chamada. Jesus deu-nos uma chamada. A última comissão de Jesus para todos foi: e depois, e pregai o Evangelho a toda a criatura. A todos, e depois. E nós, quando vamos, volto a dizer, as nossas mãos vão conosco. Abençoe, providencie, ore pela pessoa. Amém. Expulse o demónio. Amém.
usa as suas mãos para fazer o bem. Amém. O mundo chora e precisa de nós. Diga lá assim, o mundo está a chorar e a pedir a minha ajuda. Em Mateus 20, nós dizemos assim, mas ainda não é a minha hora, ainda não chegou. Em Mateus 20, amém, fala de fala de alguém que contratou servos para ir trabalhar na sua vinha. Um agricultor, vamos dizer assim. Alguém para ir trabalhar na sua vinha. E ele contratou uns logo de manhã, mas quando chegou o fim da tarde, não é? Chegaram alguns e houve alguém que disse assim, mas já é tarde, não precisas mais desses, não sei quantos. Mas ele contratou na mesma essas pessoas. Lembram-se dessa parábola? Amém? Lembram-se? Então está em Mateus 20, mas vamos ler do verso 6 ao verso 7. Diz assim, é a última hora, diz assim, ao sair novamente... ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, ou seja, no final do dia, amém? Encontrou outros que estavam sem trabalho. E indagou deles, por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E lhes informaram, porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou, ide igualmente vós para o campo das videiras, ide igualmente vós, amém? Ou seja, aqui Deus está a dizer, não importa a hora que nós chegamos, importa é que nós estejamos dispostos a estar a servir, amém? A sermos ceifeiros da sua seara, a ir para a vinha, a ir fazer colheita. Estamos nós dispostos a ir para a colheita de almas? Estamos nós dispostos? Diga lá assim, Deus contratou-me para a grande seara. Estamos nós a fazer colheita de almas? Irmãos, volto a dizer, a única coisa que a gente leva para o céu são almas. Nós não levamos mais nada daqui. Decidem em vosso coração quantas almas querem levar. Eu lembro-me daquele grande missionário, Reinhard Bonker, já está em glória, amém? Lembro-me dele, que ele disse, Deus perguntou o que é que ele queria. Ele só disse, almas, almas. E ele foi o maior evangelista de todos os tempos. Tem colhido almas e almas, amém? Agora está em glória, que ele colheu para Cristo Jesus. Quantas almas queremos nós levar para Deus? Vamos à obra. Fomos contratados. Diga lá, eu fui contratado. Esta é a 11ª hora, ou é a 5ª, são 5 da tarde, e Deus não quer encontrar ninguém ocioso. Ele quer nos usar, Ele quer usar as nossas mãos, os nossos pés. Amém? Mas para isso Ele precisa que todos nós sejamos santificados e dedicados. Amém? O último, põe o sangue sobre o dedo do polegar direito. Porque eu achei estranho, porque Deus fala sempre orelha direita, mão direita, pé direito. E Deus disse-me, porque o lado direito é o lugar de honra, é o lugar, a posição de dignidade, de honra. Jesus está à direita do Pai. Deus, quando olha para nós e vê-nos a servir, Deus sente-se honrado pelo nosso serviço. Deus sente-se glorificado por aquilo que nós fazemos. Queremos ser honrados e glorificados por Deus? Vamos fazer a obra. Amém? E esta aplicação do sangue sobre os pés significava que o seu andar, o andar da pessoa era consagrado, amém, para o Senhor. E o que é que diz Romanos 4:1? Efésios 4:1 diz assim, rogo-vos que andeis digno da vocação para a qual fostes chamados. Vamos andar dignos. Que vocação é esta? De vivermos uma vida segundo a nova criação. Em Salmos 119, 133, a Bíblia diz assim, firma os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Amém? Aqui diz, firma meus passos em tua promessa. Eu prefiro a outra tradução. Amém? Firma os meus passos na tua palavra e não permitas que mal alguma domine, ou não permitas que haja em mim iniquidade alguma.
Amém? Não permites. Se nós tivermos os nossos pés firmes, o nosso andar firmes na palavra, a iniquidade, amém, vai fugir de nós. Nós não vamos querer estar envolvidos com coisas que são de pecado. Nós não vamos querer, nós vamos fugir dessas coisas. Amém? Nós não podemos seguir a multidão e servir a Deus. Temos que escolher um lado ou outro. O escutar ou ouvir o que Ele nos diz, ou o ouvir e o praticar, vem de um relacionamento de obediência que é mantido pela palavra. Amém? Por isso vamos pedir que Jesus nos limpe com o seu sangue e nos ajude a caminhar bem juntinho a Ele. Amém? E estar sempre atentos à sua voz. Pois a palavra diz em Gálatas 5, o verso 16. E o que é que a palavra diz? Diz, digo porém, andai em espírito. Andai em espírito. E assim não cumprireis com as concupiscências da carne. Note, se nós andarmos segundo o Espírito, ou se nós andarmos segundo a nova criação, a concupiscência da carne não vai ter domínio sobre nós. Nós não vamos querer praticar certas coisas, nós vamos ser fiéis, não vamos deixar que certas coisas nos dominem, as tentações, amém? Não vamos deixar que os nossos olhos cobiçem isto ou aquilo à nossa volta. Os irmãos entendem? O verso 25 de Gálatas diz assim, também, no mesmo capítulo, diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também segundo o Espírito. Estamos a viver segundo o Espírito de Deus? Se vivemos, vamos andar. Vamos andar segundo o Espírito. Então, o ouvir, vou terminar, concluir. O ouvir revela a nossa posição como herdeiros e filhos de Deus. Traz gozo, faz fluir as bênçãos. O fluir dá-nos direção. Se nós ouvirmos, amém, o ouvir dá-nos direção, leva-nos à palavra da vida eterna e nos prepara para a obra. O ouvir aciona a nossa fé e leva-nos, amém, à operação de cura e de milagres. O ouvir de Deus suaviza o coração mais endurecido e leva ao arrependimento, ao perdão e à salvação. Assim, o ouvir de Deus pode encher todo o nosso ser. O poder da unção de Deus pode tocar em nós, amém, desde a ponta dos nossos cabelos, à sola dos nossos pés ou até ao dedo do polegar direito, amém, do pé, amém. O poder e a unção de Deus pode tocar em nós, amém. A sua unção de paz pode nos encher, a sua unção de cura. Amém, um coração, o nosso coração pode ser um coração saudável, a nossa mente saudável, amém, e nós vamos estar revestidos, amém, da glória de Deus, se nós estivermos atentos àquilo que Deus diz e fluirmos com Ele, amém, vivendo essa nova criação para a qual Ele nos criou, amém. Precisamos consagrar o nosso ouvir, o nosso andar e o nosso servir mais a Deus, amém. Não é só a nossa mente, não é só o nosso coração, não é só a nossa visão. Todo o nosso ser deve ser consagrado a Deus. Vamos viver uma vida de vitória para a qual Ele nos destinou. Amém. Se sabem que que a audição da vossa nova criatura tem estado como que bloqueada pela audição da velha criatura e querem que ela seja desbloqueada, consagrem mesmo essa audição a Deus. Porque tudo começa pelo ouvir. Tudo começa pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus começa pelo ouvir. A Bíblia diz novamente em Romanos 10, o verso 17, de sorte que fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir. Amém? E se nós queremos, amém, ver vitória na nossa vida, porque a nossa vida é uma vida de vivência em fé, o justo viverá da fé. Se nós queremos viver uma vida de vitória, meus irmãos, vamos então Monday.com makes GANS great again. Nós, ao estarmos atentos e nós ouvirmos aquilo que Deus nos diz, seguir a sua direção, o nosso andar e o nosso servir vão fluir simplesmente da maneira mais simples possível, vão fluir, amém? E seremos verdadeiros praticantes da palavra de Deus, amém?
Aleluia. Querido Pai, obrigado, Senhor. Eu oro mesmo, Senhor, que o teu povo seja um povo, Senhor Deus, Pai, que vive, Senhor, segundo, Senhor, a sua nova criação, Senhor. Que eles saibam, Senhor Deus, que esta carne um dia, Senhor, será pó, Senhor. Aquilo